Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Calcule o valor do limite de x menos 3 sobre 3x² menos 10x mais 3, quando x tende a 3. Bem, inicialmente nós faremos o seguinte. De acordo com a definição de limite, ou uma noção intuitiva de limite, o limite de uma função de x, quando x tende a A, tende a ser um certo resultado L. Bem, vamos em busca desse resultado então. Da nossa expressão limite de x menos 3 sobre 3x² menos 10x e mais o número 3, com o x tendendo a 3, nós iremos inicialmente, de modo intuitivo, buscar este limite com a simples substituição do x pelo 3. Então, fazendo isso, nós temos 3 menos 3 sobre 3 que multiplica 3 ao quadrado, menos 10 que multiplica 3, e mais o número 3. Na sequência, então, vamos obter 3 menos 3 é 0. E 3 irá multiplicar 3 ao quadrado, que é 9, menos 10 vezes 3, 30, e mais o número 3. Em seguida, ainda nós vamos ter 0 sobre 3 vezes 9 é 27, menos 30 mais 3, menos 27. O resultado desta expressão será 0 sobre 27 menos 27, 0, que é considerado uma indeterminação, ou seja, nós não temos, neste momento, o valor do limite claro. Então, nós vamos tentar utilizar aqui algum tipo de estratégia que nos permita, entre aspas, levantar essa indeterminação. Para fazer isso, poderíamos recorrer a algumas técnicas. Por exemplo, a regra de L'Hopital poderia nos servir se conhecêssemos, ou se pudéssemos, neste momento, utilizar as derivadas, poderíamos fazer a simplificação através do dispositivo de Briotto-Ruffini por fatoração, mas aqui nós vamos buscar algo um pouco mais voltado para a matemática elementar. Ou seja, nós vamos recordar aqui que 3x² menos 10x mais 3 do denominador é uma expressão quadrática, que pode ser fatorada utilizando-se de ax² mais bx e mais c, que será igual a A que multiplica. Aí vem a sua forma fatorada. X menos x' vezes x menos x duas linhas. Bem, a expressão que nós destacamos é a do denominador com 3x² menos 10x e mais o número 3, que vai ser igual. Bem, se nós destacarmos aqui também os coeficientes de x², de b e de c, ou de x e o termo independente, vamos ver que o coeficiente a será 3, justamente quem acompanha, ou o coeficiente de x². B será menos 10. E C é o termo independente, o número 3. Realizando a substituição de A, vamos ter 3 que multiplica x menos x' e x menos x duas linhas. Então, agora nós temos que ir em busca tanto de x' como de x duas linhas. Para fazer esta busca, nós podemos nos servir da fórmula resolutiva das equações de segundo grau, ou também conhecida por algumas pessoas como fórmula de Bhaskara, que nos garante que menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, toda a expressão dividida por 2a, nos leva até as raízes, e aí, substituindo-se cada um dos números, nós vamos ter menos b menos 10, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, que é menos 10 ao quadrado, e menos 4 vezes o a, que é 3, vezes o c, que é 3 também. Toda expressão dividida por 2 que multiplica a, 2 que multiplica 3. Então, x vai ser igual menos e menos mais 10. Mais ou menos raiz quadrada de menos 10 ao quadrado, que é 100. 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 3 é 36. Sobre 2 vezes 3, que será 6. Então, x vai ser igual a 10, mais ou menos raiz de
100 menos 36 é 64, sobre o número 6. Bem, na sequência, então, simplificando mais um pouquinho, nós vamos ter x, que vai ser igual a 10 mais ou menos raiz de 64, que é 8, e sobre o número 6. Agora, vamos expandir, então, o resultado que nós obtivemos. Nós temos x, que vamos chamar de x' e que vai ser igual a 10 menos 8 sobre 6, e teremos também x duas linhas, que virá de nós fazermos 10 mais 8 sobre 6. Calculando, então, nós vamos ter 10 menos 8, que será 2 sextos. Simplificando-se numerador e denominador por 2, o resultado vai ser 1 sobre 3, ou 1 terço. Temos x'. Vamos em busca de x duas linhas. 10 mais 8 é 18 sextos. E 18 divide por 6, resultará no número 3, que é x duas linhas. Agora vamos retornar à expressão de fatoração. Nós temos aqui 3 que multiplica x menos x', que é 1 terço, que já determinamos. E que multiplica x menos x duas linhas, e que é o número 3. Agora, distribuindo-se o 3 pelo x e o 3 pelo 1 terço, vamos obter, então, 3x menos 3 terços, que multiplica x menos 3. Em seguida, então, vamos obter 3x, 3 dividido por 3 resultará no número 1, e que multiplicará x menos 3. Toda esta forma que determinamos agora é a forma fatorada do denominador. E vamos agora realizar a substituição, então, da forma original por esta forma que chamamos de fatorada. Reescrevendo o limite, então, nós vamos ter um limite de x menos 3 sobre 3x menos 1 e vezes x menos 3. Lembrando que esta expressão original fatorada resultará nesta que obtivemos agora há pouquinho, ou seja, o 3x menos 1 vezes x menos 3. Bem, vamos simplificar x menos 3 do numerador com x menos 3 do denominador. Lembrando que o x tende a 3. Vamos ter, então, o limite de x menos 3 numerador dividido por x menos 3 denominador resultará no número 1 sobre 3x menos 1, com o x tendendo ao número 3. Esta não é a mesma expressão original, mas é uma equivalente. Portanto, seu limite também será equivalente. Agora vamos aplicar o limite, fazendo 1 sobre 3 que multiplica o x, que é o 3 ao qual ele tende. Então, 3 no x menos 1. Logo, vamos obter, então, 1 sobre 3 vezes 3, 9 menos 1. Ou seja, nós vamos ter, então, 1 sobre 9 menos 1, que é 8, ou 1 oitavo. Voltando para o limite original, podemos agora dizer o seguinte, que o limite de x menos 3 sobre 3x ao quadrado menos 10x mais 3, com o x tendendo ao número 3, vai ser igual a 1 sobre 8, ou 1 oitavo. Ok, galera? Então, com este resultado, nós concluímos mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Tchau!